Muito bem, então uma vez que a gente viu a definição e alguns exemplos, a gente está agora em busca de como determinar se um ponto é ou não um mínimo local ou máximo local, né, um extremante da função, sem precisar fazer o cálculo, né, verificar se a função é maior ou igual em cada ponto, porque isso é uma questão que às vezes é muito complicada, tá? Então vamos lá, então a gente começa com o seguinte teorema. Então seja x0, y0 um ponto interior do domínio. Então o domínio, pessoal, um ponto interior significa que ele está totalmente contido dentro, ele não está em nenhuma fronteira, né? Se o domínio, por exemplo, é o círculo, né, o disco, né, com o círculo e seu interior, então, por exemplo, um ponto no interior desse domínio seria um ponto dentro, né, do disco, né? Um ponto que está na fronteira, né, não satisfaz. Então isso aqui só vai valer para uns pontos que estão no interior do conjunto, tá? Do domínio. E supõe então que as derivadas parciais com relação a x e com relação a y no ponto x0, y0, elas existam. Então é uma função que ela é derivável, tá? Então nessas condições, uma condição necessária para que x0 e y0 sejam um extremante local, ou seja, para que ele seja, então, se ele satisfaz isso, não quer dizer que ele vai ser um extremante. Mas se ele for um extremante, é necessário que ele satisfaça essa propriedade. Então essa propriedade vai nos dar candidatos a extremantes. Então a gente já reduz a nossa lista de possíveis extremantes, tá? Então uma condição necessária para que ele seja um extremante local é que o gradiente seja zero, né? Lembrando lá, agora voltando lá em plano tangente, lembra que o plano tangente era exatamente a equação z igual ao P1, né? Era igual ao P1 o plano tangente, não é? E o P1, se a gente observar, o P1 era dado pelo gradiente, né? Pelo gradiente vezes o x menos x0, y menos y0. A gente pode observar o P1 dessa forma, tá? Então, se o gradiente é zero, lembra lá em plano tangente a gente podia ver também como sendo a partir do gradiente daquela g, não é? O gradiente da g era o gradiente da f, vírgula menos 1. Então é 0, 0, menos 1, ou seja, a reta normal é o eixo z, né? Então sempre que isso aqui acontece, sempre que o gradiente é 0, 0, significa então que naquele ponto a reta normal é paralela ao eixo z. Tá? Se ela é paralela então ao eixo z, significa que o plano tangente ele é horizontal, é paralelo ao plano xy. Então o que acontece se ele é paralelo ao plano xy? Eu tenho então um ponto de mínimo. É igual lá em cálculo 1, pessoal. Em cálculo 1, se eu tinha aqui o gráfico da minha função, então um candidato a ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo era aqueles cujas derivadas era zero, ou seja, que a reta tangente era paralela, era horizontal, era paralela ao eixo x. Então, ó, esse era um candidato, esse é um candidato, esse é um candidato, porque eram pontos onde a reta tangente era paralela ao eixo x. Aqui vale a mesma coisa, são pontos onde o plano tangente é paralelo ao plano xy, tá certo? Exatamente essa condição aqui diz exatamente isso geometricamente, que são pontos onde o plano tangente é paralelo ao plano xy. E a gente viu isso no exemplo anterior, né? Se eu tenho aquele paraboloide de revolução, o plano tangente naquele ponto é exatamente o plano xy. E naquele outro caso que eu falei dos mínimos locais e globais, também são pontos onde o plano tangente é paralelo ao plano xy, tá certo? Então essa propriedade aqui que a gente tinha lá de funções de uma variável lá no cálculo 1, vale para agora também, traduzida através dessa condição, tá? Essa condição aqui também recebe um nome, viu, pessoal? Esse ponto aqui, que satisfaz essa equação, ele recebe um nome especial, que é chamado ponto crítico, ou ponto singular da função. Então é essa definição aqui. Então dizemos que o ponto x0, y0 é um ponto crítico ou singular da minha função f, se esse ponto for interior do domínio, tá? Então por isso que eu estou usando que ele é interior, e se o gradiente dele for 0, 0. Então para ter o gradiente ela precisa ser derivável, né? A função tem que ser derivável para poder falar de gradiente e consequentemente para poder falar de ponto crítico ou singular,
Tá certo, pessoal? Daí vem a definição de ponto singular, né, que entra na teoria de singularidades dentro da matemática, que é exatamente a minha área, tá? Quando você estuda o comportamento de funções em torno de pontos dessa forma, pontos singulares. Então vamos lá. Então, logo, os pontos críticos de uma função vão ser exatamente os candidatos do interior, tá? Porque depois na fronteira, na borda, a gente vai precisar ter outra análise, tá? Que a gente vai ver mais adiante nesta aula, tá? São os candidatos do interior a serem extremantes locais da função.